Olá, minha gente, como que vocês estão? Espero que muito bem. E hoje estaremos por cá para mais uma leitura da Palavra do Senhor, nos capítulos 41 do livro de Gênesis, no capítulo 11 do livro de Marcos, capítulo 7 do livro de Jó e capítulo 11 do livro de Romanos. Então já abre aí tua Bíblia no capítulo 41 do livro de Gênesis e vamos orar para darmos início. Pai amado, Deus maravilhoso, muito obrigada, Santo Deus, por mais esse dia. Te louvamos e bendizemos por esta quinta-feira. Te agradecemos pelo teu cuidado, pela tua soberania, pelo teu auxílio, Santo Deus, e proteção. Muito obrigada, Pai, por até aqui o Senhor ter nos ajudado. Ser conosco a nos ajudar a perseverar e, inclusive, a retermos o conhecimento que o Senhor nos passa por meio da tua palavra. Tem misericórdia das nossas vidas, ó Deus, e nos dá a graça de crescermos cada dia mais no teu conhecimento. Nos dá a sabedoria, Santo Deus. É assim que nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Capítulo 41, que diz assim: Passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho, e eis que estava em pé junto ao rio Nilo. Já havia 2 anos que José estava lá na prisão. Do rio subiam 7 vacas de boa aparência e gordas, e pastavam no meio dos juncos. Após elas, subiam do rio outras 7 vacas, de aparência feia e magras, e pararam junto às primeiras, na margem do rio. As vacas de aparência feia e magras engoliam as 7 vacas de boa aparência e gordas. Então Faraó acordou. Tornando a dormir, sonhou outra vez. De uma só haste saíam 7 espigas cheias e boas, e após elas nasciam 7 espigas mirradas e queimadas pelo vento leste. As espigas mirradas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então Faraó acordou. Tinha sido um sonho. De manhã, ao despertar, muito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios. Contou-lhes os seus sonhos, mas não havia ninguém que pudesse dar a interpretação. Então o companheiro do chefe disse ao faraó: Hoje me lembro das minhas ofensas. Quando o faraó ficou irado com os seus servos e me pôs na prisão, na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe, tivemos um sonho na mesma noite. Eu e ele sonhamos e cada sonho tinha o seu próprio significado. Achava-se conosco um jovem hebreu, escravo do comandante da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos e ele nos deu a interpretação, a cada um segundo o seu sonho. E tal como nos interpretou, assim aconteceu. Eu fui restituído ao meu cargo e o outro foi enforcado. Então Faraó mandou chamar José, e o fizeram sair às pressas da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se ao Faraó. Este lhe disse: Tive um sonho, e não há quem o interprete. Porém, ouvi falar a respeito de você, que quando ouve um sonho é capaz de interpretá-lo. José respondeu: Isto não está em mim, mas Deus dará a resposta favorável a Faraó. Então o Faraó disse a José: No meu sonho eu estava em pé na margem do Nilo, e eis que subiam dele 7 vacas gordas e de boa aparência, e pastavam no meio dos juncos. Após estas subiam outras vacas fracas, muito feias e magras. Eu nunca tinha visto vacas tão feias em toda a terra do Egito. E as vacas magras e ruins devoravam as primeiras 7 vacas gordas, e depois de as terem engolido, não dava aparência de que as tinha devorado, pois o aspecto delas continuava ruim como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho que 7 espigas saíam da mesma haste, cheias e boas. Depois delas nasceram 7 espigas secas, mirradas e queimadas pelo vento leste. As 7 espigas mirradas devoravam as 7 espigas boas. Contei isso aos magos, mas ninguém foi capaz de me dar a interpretação. Então José respondeu: O sonho de Faraó é apenas um. Deus revelou a Faraó o que ele vai fazer. As 7 vacas boas serão 7 anos. As 7 espigas boas também 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias que subiram após as primeiras serão 7 anos, bem como as 7 espigas mirradas e queimadas pelo vento leste serão 7 anos de fome. Esta é a palavra, como acabo de dizer a Faraó. Deus manifestou a Faraó o que ele vai fazer. Eis que vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Depois virão 7 anos de fome. Toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra.
E não será lembrada a abundância na terra por causa da fome que seguirá, porque será gravíssima. O sonho de Faraó foi repetido porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Agora, pois, Faraó devia escolher um homem ajuizado e sábio e encarregá-lo de dirigir a terra do Egito. Faraó devia fazer isto: pôr administradores sobre a terra e recolher a quinta parte dos frutos na terra do Egito nos 7 anos de fartura. Esses administradores deviam ajuntar toda a colheita dos bons anos que virão, recolher cereal por ordem de Faraó para mantimento nas cidades e guardá-lo em armazéns. Assim, o mantimento servirá para abastecer a terra nos 7 anos de fome que haverá no Egito, para que a terra não seja destruída pela fome. O conselho agradou a Faraó e a todos os seus oficiais. Então Faraó perguntou aos seus oficiais: será que poderíamos achar alguém melhor do que José, um homem em que está o Espírito de Deus? Depois Faraó disse a José: visto que Deus revelou tudo isso a você, não há ninguém tão ajuizado e sábio como você. Você será o administrador da minha casa, e todo o meu povo obedecerá à sua palavra. Somente no trono eu serei maior do que você. E Faraó disse mais a José: eis que eu constituo autoridade sobre toda a terra do Egito. Então o Faraó tirou seu anel sinete da mão e o pôs no dedo de José. Mandou que o vestissem com roupas de linho fino e lhe pôs no pescoço um colar de ouro. E o fez subir na sua segunda carruagem e clamavam diante dele: inclinem-se todos. Desse modo, deu-lhe autoridade sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó, mas sem a sua ordem, ninguém poderá fazer nada em toda a terra do Egito. E Faraó chamou José de Zafenate-Paneia e lhe deu por mulher Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E José percorreu toda a terra do Egito. José tinha 30 anos de idade quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Nos 7 anos de fartura, a terra produziu com abundância. E José ajuntou todo o mantimento que houve na terra do Egito durante os 7 anos e o guardou nas cidades. O mantimento do campo ao redor de cada cidade foi guardado na mesma cidade. Assim, José ajuntou muitíssimo cereal, como a areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. Antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Ao primogênito José chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer todo o meu trabalho e toda a casa de meu pai. Ao segundo deu o nome de Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Passados os 7 anos de abundância que houve na terra do Egito, começou os 7 anos de fome, como José havia predito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Quando toda a terra do Egito começou a sentir a fome, o povo clamou a Faraó por pão, e Faraó disse a todos os egípcios: vão falar com José e façam o que ele disser. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, José abriu todos os celeiros e vendia aos egípcios, porque a fome aumentava na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome aumentava em todo o mundo. Capítulo 11 do livro de Marcos. Que vai dizer o seguinte: quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos e disse-lhes: vão até a aldeia que está diante de vocês, e logo ao entrar encontrarão preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendam o jumentinho e tragam aqui. Se alguém perguntar por que estão fazendo isso, respondam: o Senhor precisa dele e logo mandará de volta para cá. Então foram e acharam o jumentinho preso, junto ao portão do lado de fora, na rua, e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram: o que estão fazendo, soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. Levaram o jumentinho a Jesus, puseram as suas capas sobre o animal e Jesus montou nele. Muitos estenderam as suas capas no caminho, e outros espalharam ramos que tinham cortado nos campos. Tanto os que iam adiante dele como os que o seguiam clamavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai. Hosana nas maiores alturas.
E Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo observado tudo, como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: Nunca mais alguém coma de seus frutos. E os discípulos de Jesus ouviram isto. E foram para Jerusalém. Quando Jesus entrou no templo, começou a expulsar os que ali vendiam e compravam, derrubar as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitia que alguém atravessasse o templo carregando algum objeto. Também os ensinava e dizia: Não é isto que está escrito: A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Mas vocês fizeram dela um covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviram isso e procuravam uma maneira de matar Jesus, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Em vindo à tarde, Jesus e os discípulos saíram da cidade. E passando eles pela manhã, viram que a figueira estava seca desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis a figueira que o Senhor amaldiçoou ficou seca. Ao que Jesus lhes disse: Tenham fé em Deus, porque em verdade lhes digo que se alguém disser a este monte, levante-se e jogue-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso digo a vocês que tudo o que pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim será com vocês. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o Pai de vocês que está nos céus perdoe as ofensas de vocês. Mas se vocês não perdoarem, também o Pai de vocês que está nos céus não perdoará as ofensas de vocês. Então regressaram para Jerusalém. E enquanto Jesus andava pelo templo, os principais sacerdotes, os escribas e os anciões vieram ao seu encontro e lhe perguntaram: Com que autoridade você faz estas coisas? Ou quem lhe deu esta autoridade para fazer isso? Jesus respondeu: Eu vou fazer uma pergunta a vocês. Respondam e eu lhes direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondam. Eles discutiam entre si. Se dissermos do céu, ele dirá: Então por que não acreditaram nele? Se, porém, dissermos dos homens, é de temer o povo. Porque todos pensavam que João era realmente um profeta. Então responderam a Jesus: Não sabemos. E Jesus, por sua vez, lhes disse: Então eu também não lhes digo com que autoridade faço estas coisas. Capítulo 7 do livro de Jó. Não é verdade que a vida do ser humano neste mundo é uma luta sem fim? Não são os seus dias como os de um trabalhador diarista, como o escravo que suspira pela sombra e como o trabalhador que espera pelo seu salário? Assim me deram por herança meses de desengano e me proporcionaram noites de aflição. Ao deitar-me pergunto: quando me levantarei? Mas a noite é longa e estou farta de me virar na cama até o amanhecer. O meu corpo está vestido de vermes e de crostas terrosas. A minha pele racha e de novo forma pus. Os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão e se findam sem esperança. Lembra-te, ó Deus, de que a minha vida é um sopro. Os meus olhos não tornarão a ver a felicidade. Os olhos de quem agora me vê não me verão mais. Os teus olhos me procurarão, mas já terei desaparecido. Assim como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais voltará a subir. Nunca mais voltará para a sua casa, e o lugar onde mora nunca mais o reconhecerá. Por isso, não reprimirei a minha boca, na angústia do meu espírito falarei. Na amargura da minha alma, eu me queixarei. Será que eu sou o mal, algum monstro marinho, para que me ponha sob guarda? Quando digo, o meu leito me consolará, a minha cama aliviará a minha queixa. Então me assustas com sonhos e me atemoriza com visões. Por isso prefiro ser estrangulado, antes a morte do que esta tortura. Estou farto da minha vida, não quero viver para sempre. Deixa-me em paz, porque os meus dias são um sopro.
que é o homem para que tu lhes dês tanta importância, para que deis a ele atenção, para que a cada manhã o visites e que a cada momento o ponha à prova? Até quando não desviarás de mim o teu olhar? Até quando não me darás tempo de engolir a minha saliva? Se pequei, que mal fiz a ti, ó espreitador da humanidade? Porque fizeste de mim o teu alvo, tornando-me um peso para mim mesmo. Porque não me perdoas a minha transgressão e não tiras a minha iniquidade? Pois agora me deitarei no pó, e se me procuras, já terei desaparecido. Capítulo 11 do livro de Romanos, que diz o seguinte: Então eu pergunto, será que Deus rejeitou o seu povo? De modo nenhum. Porque eu também sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou vocês não sabem o que a Escritura diz a respeito de Elias? Como pediu com insistência diante de Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares. Sou o único que sobrou e procuram tirar minha vida. Mas qual foi a resposta divina? Foi esta: Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim também, nos dias de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Que diremos então? O que Israel busca, isso não alcançou, mas a eleição conseguiu isso. Os demais foram endurecidos, como está escrito: Deus lhes deu um espírito de profundo sono, olhos para não ver, ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E Davi disse: que a mesa deles se transforme em laço e armadilha, em tropeço e punição, que os olhos deles se escureçam para que não vejam e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Então eu pergunto, será que eles tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela transgressão deles, a salvação chegou aos gentios para fazer com que os judeus ficassem com ciúmes. Ora, se a transgressão deles resultou em riqueza para o mundo, e a diminuição deles resultou em riqueza para os gentios, quanto mais a plenitude deles. Dirijo-me a vocês que são gentios, visto que eu sou apóstolo dos gentios. Glorifico o meu ministério para ver se de algum modo posso fazer com que os de meu povo fiquem com ciúmes e alguns deles se salvem. Porque se o fato de eles terem sido rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, será que o seu restabelecimento, se não vida dentre os mortos? Porque se o fato de eles terem sido rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, se não vida dentre os mortos? E se forem santas as suas primícias da massa, igualmente será santa a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e você, sendo oliveira brava, foi enxertado no meio deles, e se tornou participante da raiz e da seiva da oliveira, não se glorie contra os ramos. Mas, se você se gloriar, lembre que não é você que sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta você. Então você dirá: alguns ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado. Correto. Eles foram quebrados por causa da incredulidade, mas você continua firme mediante a fé. Não fique orgulhoso, mas tema, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Considere, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para com você, a bondade de Deus, desde que você permaneça nessa bondade. Do contrário, também você será cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois se você foi cortado daquela que por natureza era uma oliveira brava, e contra a natureza foi enxertado numa oliveira brava, quanto mais esses, que são ramos naturais, serão enxertados na sua própria oliveira. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem esse mistério, para que não fique pensando que são sábios. Veio um endurecimento
em parte a Israel, até que tenha entrado a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: o libertador virá de Sião e afastará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao evangelho, eles são inimigos por causa de vocês. Mas quanto à eleição, amados, quanto ao evangelho, eles são inimigos por causa de vocês. Mas quanto à eleição, amados por causa dos patriarcas, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Porque assim como no passado vocês foram desobedientes a Deus, mas agora alcançaram misericórdia à vista da obediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para que também eles alcancem misericórdia à vista da que foi concedida a vocês. Porque Deus encerrou todos na desobediência, a fim de mostrar a sua misericórdia a todos. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão inexplicáveis são os seus juízos, e quão insondáveis são os seus caminhos! Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Amém. Até amanhã para mais uma leitura da palavra do Senhor. Fica com Deus.